as questões de resposta, né? Questions and answers. Então, faz as perguntas ou no chat, e ao final da apresentação a gente lê e responde dentro do possível todas as que foram formuladas, tá certo? Pronto, senhores, o motivo, senhores e senhoras, o motivo dessa apresentação é um problema que a gente já tinha visto há um bom tempo, não é? E eu me lembro que eu tive uma conversa, tem uns meses, eu tive uma conversa com um dos responsáveis pelo BI no Tribunal de Justiça, GEAM, para aqueles que conhecem. E naquela época a gente estava com um percentual um pouco abaixo e o ritmo de cumprimento da meta 2 estava meio lento, isso me gerou uma certa angústia. E ele me alertou para um problema importante. Ele disse, doutor Anderley, eu acredito que, corrigindo as inconsistências, podemos fazer saltar o Tribunal de Justiça em 1% no percentual de cumprimento da meta 2. Ou seja, na percepção dele, 1% para a gente atingir a meta, para chegar ali, para atingir a meta, era só em razão de inconsistências geradas no PJE. Isso realmente me gerou uma grande preocupação, mas na medida que a gente foi desenvolvendo aquele programa de apoio, desenvolvido pela vice-presidente, né? Aquele programa de apoio para o cumprimento da meta 2, podemos perceber que o percentual de inconsistência é muito maior do que isso. Para se ter uma ideia, eu vou compartilhar aqui a tela. Isso daqui eu não vou expor a unidade, obviamente, mas isso daqui é o acervo de uma unidade, civil mista, não importa, uma unidade, o acervo dos processos baixados sem julgamento. Esses são os processos baixados sem julgamento. Vejam que dessa relação, baixado sem julgamento, que consta como pendência, ou seja, não cumpriu a meta, ainda está pendente, 100% disso é em razão de inconsistências. 100%. Agora, multipliquem isso para as diversas unidades, centenas de unidades que temos no estado da Paraíba. Nem todas chegam a esse percentual, mas é quase impossível a gente identificar, eu me lembro de uma ou duas no máximo, em que não se encontrou uma única inconsistência dos movimentos no PJE. Vejam que nem todas podemos resolver, dessas em verde corrigimos, lançando aqui movimento de sentença, outra alterando classe. Agora, algumas, por o processo não estar, ele não estava na unidade, ou estava na contadoria, e eu não tinha acesso a perfil da contadoria, ou está no Tribunal de Justiça, a gente não pode fazer a correção. Infelizmente, esses três vão ficar pendentes até que o processo volte e seja lançada a movimentação correta. Mas e o que é essa inconsistência? O que é? Por que ela causa e por que ela impacta tanto a questão de cumprimento das metas e também da produtividade no aspecto geral do Tribunal de Justiça? Eu gosto de dizer, até para facilitar para todos, que a inconsistência é essencialmente uma falha de comunicação. Tenta imaginar a seguinte questão. O juiz lança uma sentença no processo físico ou virtual. Ele lança, uma minuta, ele lança uma minuta. Nessa minuta, ele descreve todos os eventos do processo. Na sequência, ele dá uma fundamentação do que vai decidir. E, no final, ele dá um dispositivo em que ele dá o direito, aplica o direito para cada um, determina as obrigações e condena os perdedores nos ônus de sucumbência. Qualquer pessoa que tem um mínimo de atuação no judiciário vai saber que isso se trata de uma sentença. Mas, para ser ainda redundante, todos os colegas, eu acho que quase todos, colocam ali em cima, na parte superior, o nome em letras garrafais, sentença. E isso facilita demais a comunicação entre partes e judiciário e membros do Ministério Público. A parte que toma ciência dessa minuta, que eu já sei que é uma sentença, entra, se for o caso, com recurso cabível, e, se não for o caso, espera o prazo para eventual trânsito em julgado. Contudo, quando a gente vai falar desse sistema, a gente tem uma falha dessa comunicação, uma falha muito grande. E isso não envolve necessariamente a comunicação que se desenvolve entre juiz e partes, mas sim entre o processo e o sistema. Para entender, isso é uma questão um pouco teórica, mas para deixar bem claro, entender o que eu estou querendo falar, a gente vai ter no PJE três tipos ou três elementos essenciais para a comunicação. Para entender do que eu quero falar, eu vou mostrar aqui uma minuta, né? Fica até mais fácil. Pronto.
Isso daqui é uma minuta de decisão, ainda não assinei. E a gente pode ver esses 3 elementos aqui de forma bem clara. Todo mundo está vendo, por gentileza, o meu painel, o PJE? Gostaria que alguém se manifestasse. Sim, obrigado, Juarez. Pronto. Isso daqui é meu perfil de magistrado, um perfil de gabinete. Daqui foi uma minuta elaborada pela assessora. E veja, o título do documento está muito claro. Ela botou uma decisão, né? Que se trata de uma decisão, o corpo dessa minuta também deixa muito claro, uma decisão. O conteúdo a gente vai ver que é uma decisão. Agora, tem um terceiro elemento, e é este que vai se comunicar com o PJ, com os sistemas, que é o movimento. O erro das inconsistências se dá exatamente neste movimento. E onde é que está esse movimento? Está aqui embaixo. Quem for operador aqui, quem for assessor, ou mesmo quem foi do cartório e lança minutas de baixa complexidade, vai ver que o sistema exige abaixo um movimento. O movimento lançado para esta minuta é de uma decisão de recebimento de denúncia. E a falha, eu não vou dizer todas, mas a imensa maioria das falhas relacionadas à inconsistência ou é do movimento propriamente dito, ou das operações do PJE. Operações mais diversas, seja uma remessa, uma redistribuição e por aí vai. É sobre elas, obviamente, no ponto do processo penal, ou seja, de maior abordagem no processo penal, mas a gente vai tocar muitas questões aqui envolvendo processo civil, que a gente vai falar aqui na frente. Quais são essas as principais inconsistências? As principais inconsistências, eu vou expor e vou narrar cada um, pelo menos as principais, está relacionado, primeiro, à ausência de movimento da sentença. Aquela relação aqui que eu mostrei, vou até mostrar logo o painel. Essa relação que eu mostrei, vejam, a quantidade de inconsistência relativa à não movimentação de uma sentença. Esses processos, a gente dá para ver pela numeração, que esses processos eles eram físicos e foram virtualizados. E nessa virtualização, o servidor simplesmente coloca lá em cima o tipo de documento de sentença, ou às vezes nem coloca, sai juntando um PDF, e pronto, e finaliza a operação sem lançar a sentença. Vocês não têm ideia, viu, senhoras e senhores, da quantidade de processos que a gente pegou, seja remetido para o tribunal, seja ainda tramitando, já em fase de cumprimento de sentença, ou arquivado, em que a sentença não foi movimentada. E essa inconsistência não é só na sentença que é prolatada no âmbito do gabinete, não. Muitas dessas inconsistências, eu já coloco aqui, se referem ao não lançamento dessa sentença quando do termo de audiência. Eu vou até para facilitar aqui, todo mundo está vendo de novo meu perfil, acredito que está todo mundo vendo, né? E o perfil. Juarez, se puder ajudar, você vai ser o auxiliar aqui, Juarez. Alguém me responda se estão. Sim, obrigado, Cristiano. Sim, Juarez. Pronto, aqui eu vou botar aqui na tarefa, aguarda a realização da audiência. Tá? Estão 41 aguardando. Então, não tão distantes, não. Vamos imaginar que o PJ aqui são cíveis, vamos imaginar esse do júri, tá certo? Daqui uma audiência do júri, e vamos imaginar, TCO mesmo. Vamos imaginar que nesse processo, que eu vou realizar agora de forma fixa a audiência, não vou realizar mesmo, mas vou simular que estou realizando, né? Vamos imaginar que nessa operação, eu simplesmente tenho que botar realizar, conduzido por juiz, realizador, está carregando, underlay. Teve acordo? Não. Vamos imaginar que nessa audiência, simplesmente é de ação penal condicionada à representação e a vítima se retratou, disse, eu não quero mais botar o processo para frente. Posso sentenciar pela extinção da punibilidade. Então, eu vou aqui, cadê? Perdão da vítima. Já tenho meus modelos, se não sabem como isso facilita e evita o erro, essa questão dos modelos. Já vai completar com todos os dados. E o mais importante, deixa praticamente estar pronta, né? O máximo que eu vou fazer é botar o nome da vítima, porque o cadastramento às vezes nem sempre está bem alimentado. O que é relevante a fazer é lançar um movimento. E não tem ideia de como isso acaba não ocorrendo. Por exemplo, tivemos eventos recentes, até de esforço concentrado na violência doméstica, vamos ter a Semana Nacional de Conciliação, onde tem diversos acordos,
E a quantidade de sentença que não é movimentada nesses eventos é muito grande. A gente tem a opção aqui do termo da audiência já com sentença. E a partir do momento que eu faço essa escolha, o sistema já vai abrir aqui as opções da árvore. Então, aqui eu vou lá, seleciono, julgamento, com solução de mérito, extinção da punibilidade, perdão, retratação da vítima, tem a opção. E eu clico, e aí sim, eu assino. Se eu não fizer a operação, no máximo que vai fazer é lançar um termo de audiência, mas a minha sentença vai constar eternamente pendente. O que eu quero que deixe claro para os senhores, que para a parte, isso daqui já basta. Ela já sabe que é uma sentença, até porque eu botei aqui sentença. O conteúdo é de sentença. Até, eventualmente, esse movimento aqui, essa opção do título, aqui, é termo de audiência com sentença. Mas se o movimento não for o correspondente a uma sentença, o sistema não tem como interpretar que esse processo foi sentenciado. É isso que é importante e fixe em todos, por mais que pareça óbvio e alimentar. Não é? Então, temos essa inconsistência, que é a ausência de movimentação de sentença. Ela acontece, em geral, na digitalização, nos termos de audiência, esses mutirões aí, dos mais diversos, eles produzem muitas inconsistências, não por falha do colega, dos servidores, mas a razão, muitas vezes, é do tempo curto para a prática de muitos atos, não é? E também, muitas vezes, é o erro realmente manifesto, que é lançar uma sentença como despacho de mero expediente. Por incrível que pareça, isso é comum. É comum, não vou dizer que é 90% das sentenças, mas quando a gente vai no relatório de inconsistências ali naquelas relações pendentes de julgamento e processos baixados sem julgamento, a quantidade de sentença que a gente verifica que foi proferida ou prolatada, mas não foi movimentada é grande, ou foi movimentada como despacho de mero expediente, tá certo? Outra questão importante para destacar com relação à inconsistência é a ausência de movimentação de suspensão do processo. Vejam, senhores, que segundo o glossário do CNJ, a questão da suspensão do processo, ele retira aquele processo do acervo de meta, ou seja, da pendência de meta. Para quem já baixou o painel, não vou baixar por questão de tempo, mas acredito que todos já tenham baixado. Ela tem a primeira coluna é do acervo flutuante completo, a segunda é da quantidade de suspenso, ele não está nem na questão de pendentes, nem na questão de julgados. Ele sai daquele acervo flutuante. Então, temos os julgados, temos também o percentual, mínimo percentual atingido pela unidade, quantidade necessária para a unidade atingir 100% e quantidade necessária de processo para a unidade atingir o percentual mínimo de cumprimento da meta. Vejam, quando se lança esse movimento, e aí é pelo movimento, a gente vai permitir que aquele processo ele saia do acervo pendente. Digamos que eu tenho 10 processos pendentes de julgamento, 10. Se eu movimentei com a suspensão condicional do processo, que é esse, 89, artigo 89 da lei 9.099, se eu movimentar, esse movimento, e é um movimento, e não a decisão, não o conteúdo, não o título, mas o movimento, ele vai impactar com que esse processo simplesmente saia daquela relação de 10 e passe a ser 9. Então, a tendência é que, reduzindo os pendentes, através da suspensão, você tem um percentual de cumprimento ainda maior. Vejam que isso também ocorre, é muito comum acontecer, incidentes de insanidade mental, pendência de recurso contra a decisão de pronúncia, e o mais comum de todos, que é a suspensão pelo 366 do Código de Processo Penal. Para aqueles que não sabem, o 366 vai dizer que o réu revel citado por edital, que não tem constituído, obviamente, advogado, o juiz vai suspender, nesse caso, o processo, o curso do processo, e o da prescrição. Mas é óbvio que, sem o lançamento desses movimentos, o processo, ou o BI, vai interpretar que ele continua ativo e simplesmente não houve uma sentença. Por isso é importante. Eu vou fazer alguns destaques importantes com relação a esse ponto aqui. Primeiro, sobre o artigo 89, não é? Opa, perdão. Eu vou voltar para aqui. Esse artigo 89, a suspensão condicional do processo. Veja que ele é muito comum, muito, de acontecer em audiência. É muito comum o juiz fazer uma audiência para que se permita a parte ter ciência das condições e manifestar ou não o aceite. Não é? Eu, para facilitar, já lancei o modelo. Está aqui, crime, suspensão, suscis processual, artigo 89 da lei 9.099. E ele já vai. Agora, como eu tinha dito na questão da sentença,
Não adianta ter aqui a decisão que homologa, as condições estão aqui, a decisão que homologa, se embaixo não tiver o movimento. Então, da mesma forma, para expandir aquela árvore, para você escolher o movimento, vai lá, termina a audiência com sentença. E lá abaixo, ele vai dar as opções. Mas não é uma sentença, não é, mas ele vai expandir e você vai lançar um movimento correto de decisão. Olha, até para facilitar aqui. Para quem não tem a familiaridade, eu sei que é o 263, mas quem não tem conhecimento, vai lá em decisão, vai lá abaixo, suspensão sobre estamento, está aqui. Vai ver que é o 2, deixa eu ver, 263. Réu, revel. Ah, não, perdão, suspensão condicional do processo é mais em cima. Aqui, 264. Agora sim, lançando esse movimento, assinando, o sistema vai interpretar que aí houve uma suspensão. E com a suspensão, como eu disse, o processo sai do AC. Outra questão relevante para destacar com relação a esse ponto da suspensão é que, segundo o glossário do CNJ, a pronúncia ela não suspende o processo e não resolve o processo. Ou seja, o réu foi pronunciado para ir ao júri. Essa pronúncia não é solução da causa, não é solução do processo. Não retira o processo e joga para a lista de cumpridos para a meta. Mas o recurso nessa pronúncia, ela automaticamente suspende o processo, está lá no glossário. O sistema não interpretando, você vai lá, faz a movimentação de suspensão corretamente, até que se resolva essa questão do julgamento da pronúncia. Então, se o processo demorou, sei lá, 10 anos ali, em recurso extraordinário, especial, seja lá o que for, esse processo com movimentação, ele não vai, obviamente, constar na pendência de cumprimento da meta. Avançando um pouco, nem se preocupe, ao final a gente responde as questões, mas é porque, como foi dito, o tema é muito denso. Se a gente realmente parar, a gente não tem ideia do quanto a gente vai realmente desfalcar o conteúdo. Então, por isso eu peço paciência para a gente avançar. Outras inconsistências, a primeira delas é relacionada à competência. A gente vai ver, eu vou até para facilitar, eu acho que todo mundo está vendo isso daqui, não está? Eu vou aqui no painel de metas. Veja que ele abre automaticamente na meta 2. Todo mundo sabe disso, né? Só me ajude. Estão vendo, né? Essa tela? Sim, Juarez. Pronto, obrigado, Juarez. Veja que ele abre automaticamente no perfil, na meta 2. Está aqui. Meta 2. É para todo estado, então não tem unidade selecionada. Não está aqui. E a instância já é primeiro grau. Mas a gente pode optar o juizado. Isso é muito... Olha, veja que é comum essa inconsistência, não apenas nas unidades com competência privativa, mas também nas mistas. É muito comum, muito comum. Veja que é outro acervo, outra base de cálculo. Percentual para juizado é 90% do parâmetro. E tem que ser os processos distribuídos até 2018. Quando a gente vai para o primeiro grau, vou voltar para o primeiro grau, percentual 80, já cai. E a distribuição tem que ser até 2017, ou seja, são processos mais antigos. E o que acontece? Muita gente reclamando de que o processo que não era de juizado está constando, ou não tem competência de juizado, está constando no relatório de pendência de processo do juizado. E a grande questão que isso acontece está aqui, ó. Vou abrir esse processinho, esse meu aqui de simulação, está na competência. A instância para efeito de meta 2, ou para as outras metas, não se dá pela classe, porque a gente pode ter classes comuns. Então, o BI optou pela competência. Quando a competência aqui está criminal, veja que aqui já sei que estão inconsistência. Acabei de pegar uma, tá vendo? Então, já sei que estão inconsistência, porque aqui não é um processo criminal, aqui é a competência juizado especial criminal. Se resolve isso fazendo um chamado ADTEC. É sempre muito importante, senhores, porque essa competência se dá geralmente na distribuição, por pessoas que não são familiarizadas, às vezes, com a distribuição, advogados, delegacias, o próprio Ministério Público, por aí vai. E isso gera inconsistência. Se a unidade, através do gabinete ou do cartório, não observar isso, aqui, que coisa boa, acabei de pegar um, vai dar esse problema. É comum acontecer a competência ser criminal, só que está aqui a efetiva competência ser criminal, mas está aqui distribuído com competência de juizado. Aí, veja, vou perder um ano
para cumprir a meta, porque aqui é a partir de 2018. Se fosse criminal, seria a partir de 2017. Por isso a inconsistência necessária de se corrigir. Eu já explico isso. Veja que todas essas questões são abordadas no vídeo, no canal do YouTube da Coordenadoria das Metas 1 e 2. Já dispomos isso em ofícios circulares, em outro webinário que fizemos em agosto. Mas, ao final dessa apresentação, a gente, mais uma vez, vai reforçar da necessidade de se assistir esses vídeos. Hoje já contamos com mais de 1.200 visualizações. O importante não é só a visualização, mas a internalização desse conteúdo para que se evite essas questões das inconsistências, não é? Voltando aqui, não se preocupe que ao final a gente vai responder essas questões, todas elas, viu? Mas é realmente que o conteúdo é denso. Se a gente parar para responder, não sai. Decisões que resolvem o processo. Meta 2, meta 8, meta 4, meta 6. Vamos falar, eu acho que as principais é meta 2 e meta 8. Elas se resolvem, em regra, por sentença. O juiz tem que sentenciar para que o processo saia da relação de dependência automaticamente, né? De forma automática. Até fazendo parênteses, eu venho recebendo de forma constante, e agora no final do ano até mais, ofícios com solicitação para retirar processo de dependência de método. Já sentenciei, tira da relação. Só que essa leitura do BI é automática, como mostrei, professor, por isso a necessidade do movimento. Então, não é nada manual, eu não tenho uma equipe para incluir, retirar, coisa. Não, o sistema já faz sozinho, sendo atualizado sempre às segundas-feiras. Então, tendo inconsistência, vai constar ali a pendência. Simples assim. Então, voltando, a gente tem decisões que resolvem o processo? Tem, está no próprio glossário. Essas decisões que resolvem o processo, em geral, estão nessas classes aqui. Veja que a gente já tem um vídeo para isso também, já está no nosso canal. Tivemos até uma grande visualização desse vídeo, é importante que voltem lá e vejam, né? Essas classes aqui não exigem necessariamente uma sentença, né? Medida protetiva, ela se resolve, como aqui tem a contra Maria da Penha, tem contra idoso, ela se resolve, ela está satisfeita com a mera movimentação de uma decisão que aprecia a questão da medida protetiva de forma liminar. O grande problema dessa questão é que muitos colegas, isso já parte do próprio gabinete pela assessoria, movimentam essa decisão como outras decisões, código 12.164, ou despachos de mero expediente, que é o 11.010. E isso não vai resolver o processo. Somente ali, aqui, depois eu vou mostrar para vocês, vou mostrar logo agora, a decisão que aprecia, está aqui, a tabela, isso até a Ana Carla, minha colega e amiga Ana Carla já fez isso de forma bem didática e apresentou em ofício circular também. Esses são os movimentos que vão resolver esta classe medida protetiva. Se botar um despacho de mero expediente, não resolve. Outras decisões não resolve. São essas medidas que resolvem. E a partir do momento que o gabinete dá esse movimento, a meta, não só a primeira, a 8, né? Ela vai estar resolvida, como também no futuro, se esse processo se perpetuar no tempo, a meta 2 também vai ser resolvida. Estou vendo algumas mãos já levantadas, uma já levantada, mas só reforçando. A gente deixa para resolver isso, responder tudo ao final, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo. E outras classes, vamos colocar até aqui as questões das classes mais afetas ao processo criminal, ela também vão se resolver por decisão. Liberdade provisória com sem fiança, né? Você dando a movimentação dela, está lá naquela relação, ela vai resolver. Medidas cautelares, tem aqui pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos. Eu já peguei uma unidade que ela só tinha pendência desse tipo de classe. E todas as decisões foram movimentadas como outras decisões, e todas elas, ela constava a pendência. A unidade estava com a meta cumprida, tranquilamente cumprida. Mas, de forma indevida, em razão desse erro da movimentação, ela constava essa pendência. Então, essas são questões, são classes bem comuns, processo criminal, temos várias outras aqui, tem uma relação completa, busca e apreensão criminal, e temos aqui a relação das decisões que resolvem. As mais comuns, movimentos dessas decisões, são as decisões interlocutórias de mérito,
né? Elas são para aquelas que não têm uma movimentação específica, como medida protetiva. E essa daqui já me perguntaram muito, viu? Essa daqui até destaquei. Homologação de acordo de não persecução penal. E, em geral, o juiz designa uma audiência para saber se a parte realmente manifestou aquela concordância com o acordo de não persecução, vai colher também se ele está ciente realmente dessas condições e se ele realmente confessou a prática do crime. Então, o juiz vai lá e homologa tudo em audiência. Aí é necessário que o juiz faça a expansão dos movimentos da árvore para lançar esse movimento aqui. Isso é um movimento de decisão, mas que vai resolver o processo. Então, muita atenção com relação a isso. Temos outras vão se abordar. Todo mundo gosta de perguntar isso aqui. Todo mundo adora, mas isso vai ser falado na segunda-feira. O meu amigo Alírio vai falar também de forma bem didática para todos vocês. E sendo um tema que é comum ao processo criminal e civil, eu estou abordando e espero que ele, com certeza, ele vai repetir isso, porque é um tema muito importante e que tem gerado, infelizmente, muitas inconsistências, não é? Eu vou avançar mais um ponto, só lembrando que vou deixar o espaço que quiserem para as perguntas, mas a gente tem que avançar porque o assunto é grande. Incompetência declarada para órgão externo. Isso daqui eu peguei algumas unidades que praticamente só tinha isso. Incompetência declarada com remessa para órgão externo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para explicar aos senhores, eu vou para o meu perfil, não de juiz de gabinete, mas o do cartório. Vamos imaginar que teve uma declaração de incompetência. Isso é muito comum, muito comum. Nessa questão ali de apreensão pela Polícia Rodoviária Federal, a apresentação do documento é falso, já tem decisão do STJ dizendo que isso é da competência da federal. É muito comum em comarcas de fronteira, muito comum em comarcas de fronteira. E, nesses casos, o juiz declara incompetência e determina a remessa dos autos. Veja, eu vou pegar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Analisar a manifestação, não. Vindos do gabinete, aqui, vindos do gabinete. Vamos pegar qualquer processo, vou ver se eu acho um processo criminal, para ficar claro. Esse P. Vamos supor que isso daqui eu disse, olha, não sou competente, a competência é da Justiça Federal, ou a competência é da vara criminal da comarca de Natal, ou alguma comarca ali de fronteira. Isso é comum de acontecer. Nesse sentido, o servidor vai fazer a redistribuição, e o que ele vem fazendo na prática, que é a forma errada, remeter uma lote digital e depois arquivar. Veja que remetendo uma lote digital e arquivando, o sistema vai fazer a seguinte leitura: baixado sem julgamento. Vocês têm que redistribuir. Agora, óbvio, eu não tenho comunicação, o PJE da Paraíba, do Tribunal de Justiça da Paraíba, não comunica com o PJE do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nem com o da Justiça Federal, não por enquanto. Então, nesses casos, a gente tem que fazer uma redistribuição física. Tá aqui, ó. Veja, eu não vou fazer a operação até o final, mas só para mostrar como é que faz. Estão vendo aqui que é o PJE hoje que não está ajudando, né? Peço perdão aqui, mas realmente o PJE hoje travou. E ainda tenho que mostrar muita coisa pelo PJE. Pronto, senhores. Se eu não posso fazer a demonstração, infelizmente eu vou ter que narrar como é mais ou menos essa forma de resolver e depois remeter os senhores ao vídeo que a gente tem no canal. Realmente travou. Isso não sei se é com todo mundo ou se é só comigo. Vamos ver aqui. Pronto, consegui. Redistribuir processo. Nesse caso, senhores, aqui vai ser uma redistribuição física. Se fosse aqui para alguma unidade daqui, eu escolheria a incompetência e escolheria aqui do lado a unidade. Ia lá embaixo e escolheria a unidade. Jurisdição, destino e por aí vai. Só que eu não tenho comunicação. Então, nesse caso, eu vou ter que clicar aqui. Opa, não tem opção. Não tem opção. É uma opção aqui, senhores, não estou entendendo o porquê, mas é uma opção aqui, não sei se é a limitação do meu perfil, de redistribuir processo fisicamente. Está aqui.
Clica aqui, você vai ver. Redistribuir processo. São duas opções que eram para abrir. Não redistribuir e retornar, e redistribuir processo fisicamente. Pronto, infelizmente, não sei qual é o problema desse processo. Posso até tentar com outro para ver se a gente consegue resolver. E quando você fazer esse movimento, é bom deixar claro, ele vai gerar dois movimentos automáticos. Primeiro, o movimento de processo remetido para órgão externo, em razão da competência. E o segundo é um arquivamento. Então, você não necessita lançar mais o movimento deixa eu ver. Não precisa mais lançar um movimento de arquivamento, porque há uma geração automática desse arquivamento. Eu mostro isso no vídeo, consegui fazer em outras operações. Eu não estou entendendo o motivo realmente dessa... Olha como está lento. Lentidão e assim, esse problema aqui do PJE. Também isso acontece às sextas, não é? Então, infelizmente, eu não vou ter como demonstrar, mas a gente tem um vídeo para isso no canal, vou mostrar o link no final. Mas é só para reforçar a extrema importância de se fazer redistribuição neste formato, evitando, então, que se gere inconsistência em razão da redistribuição equivocada. Então, outro ponto para a gente avançar diz respeito a inquérito policial, TCO, ações penais, redistribuição e recebimento da denúncia. Uma coisa importante para dizer para todos é que o que marca o acervo, a pendência do acervo de metas, não é? E também para efeito de produtividade, em geral, está ruim o PJE. Está muito ruim. Em geral, senhores, é a questão da distribuição. Veja que no glossário vai dizer meta 2, perfil primeiro grau, processos distribuídos até 31 de dezembro de 2017, distribuição. Meta 2, perfil juizado, processos distribuídos até 31 de dezembro de 2018. Então, essa distribuição marca, digamos aqui, é o marco inicial para a contagem realmente do processo, se vai ser incluído ou não na meta. No processo criminal, a gente tem uma coisa que é bem peculiar. Agora travou. Tá vendo? A gente tem uma coisa que é bem peculiar, que é a questão da classe, dessas classes que eu falei, inquérito policial, TCO, caiu mesmo PJE, morreu. Elas não formam classes próprias de meta. Então, o que vai fazer com que um procedimento criminal comece a compor acervo pendente de meta é a questão do recebimento da denúncia. Em regra, o recebimento da denúncia. A gente tem um inquérito. Enquanto tramitar com o inquérito, nem descobriu quem é o suspeito do crime, do homicídio. Enquanto tramitar aquele inquérito, e estiver com a classe inquérito, aquele processo nem vai compor o acervo de inquérito. Agora, a grande questão é que muitas unidades, isso aconteceu em algumas unidades, inclusive da capital, simplesmente pegou todo o acervo na digitalização e botou ação penal de competência do júri ou ação penal do procedimento ordinário. Agora, essas classes já entram na meta. Então, vejam, eram processos que não tinham denúncia, nem denúncia tinha, nem tinha sido recebido, não era uma ação penal, mas por erro na atribuição da classe, esse processo acabou constando com pendente de meta. Eu gostaria muito que o PJ retornasse, porque eu tenho um processo especificamente para mostrar para vocês, que eu não minutei, não assinei, para mostrar, que é justamente o passo a passo nessas ações penais, do que se deve fazer para evitar inconsistência. Antes de tudo, vai receber uma denúncia, é um movimento correto de recebimento da denúncia. Vai lá na árvore, eu não tenho como mostrar, peço desculpas, mas o PJ realmente caiu. Vai na árvore, você faz a opção, obviamente, bota o texto da sua decisão, vai lá embaixo, na movimentação, lança decisão, recebimento da denúncia e o complemento. Contra quem essa denúncia está sendo recebida. Isso é imprescindível. Se não fizer esse passo a passo, o sistema não sabe que você recebeu uma denúncia. Não sabe. E a importância de se fazer isso é porque o sistema já lê que o recebimento da denúncia equivale aí sim a uma distribuição. Então, o passo a passo é correto a se fazer. Queria muito mostrar a vocês
mas infelizmente o PJE não está ajudando. Passo a passo recebe no sistema, lançando a movimentação e lançando o complemento, que é escolhendo contra quem a denúncia está sendo recebida. Depois vai lá na classe e altera. Se for uma ação penal de competência do júri, ação penal de competência do júri. Não é? Se for uma ação penal do procedimento ordinário, lá, sumário. Se for do juizado especial criminal, ação penal do procedimento sumaríssimo. Então, são, digamos assim, passo a passo, imprescindíveis para que você evite a geração de inconsistência, que geralmente você não vai nem perceber agora. Vai perceber quando aquele processo passar a compor de acervo pendente de mérito. E é isso que está acontecendo. Diversas ações penais que já, digamos, que não teve o recebimento da denúncia lançado, que foram alteradas as classes e que o sistema está computando naquela distribuição, porque não foi recebida, não é? Foi alterada a classe, mas não foi recebida. Está computando a distribuição ali no início, quando ainda era inquérito. Então, por isso, eu alerto a necessidade de se fazer isso. Eu queria muito demonstrar, no vídeo eu demonstro, eu acredito que eu tenho um vídeo para demonstrar, se não tiver, eu vou ficar devendo fazer só essa demonstração, né? E depois colocar ali no canal. Temos muitas questões aqui, viu? Rapidamente, a movimentação de suspensão por decisão, código 898, pode ser utilizada como suspensão? Não. Olha, preste atenção. Eu vou aproveitar esse gancho da pergunta até para voltar, mas eu vou deixar para responder todas ao final. Quando o servidor recebe aquela decisão que foi lançado um movimento do cartório, do gabinete, da assessoria e gabinete, foi lançado um movimento de decisão, e que está acontecendo muito de erro, é que o servidor vai lá, pega aquele processo lindo e arquiva. Não é para fazer isso. É jogar na tarefa processo suspenso. Aproveitar esse gancho para falar da importância disso. Porque se lançar um arquivamento, os painéis de BI, eles se importam só com duas coisas, sentença e arquivamento. Então, o processo foi arquivado, para não permitir múltiplos arquivamentos, ele só lê um. Então, se você lançar uma suspensão depois de um arquivamento, o sistema não vai ler a suspensão. Então, tá aqui o arquivamento, lancei. Aí depois, opa, faltou a suspensão, vou lançar agora a suspensão? Essa suspensão não vai ser lida, porque já tem um arquivamento. Geralmente, nesses processos, eu costumo cancelar um movimento, e a DTEC liberou apenas para perfil de juiz fazer cancelamento de movimentação. Eu vou até pedir, e acredito que em breve isso vai acontecer, que disponibilizar também para chefes de cartório. Então, tem que cancelar esse movimento de arquivamento para depois lançar a de suspensão, para que ela realmente possa ser lida pelo BI, tá certo? Então, suspendeu, depois joga na tarefa, processo suspenso, mas não arquiva isso, tá certo? Esse daqui foi mais uma conversa para ver se o sistema volta, mas eu perdi, meu PJE não voltou. Então, a gente não voltou, a gente avança, tá certo? Outra em questão de inconsistência, e essa também está ficando comum e atinge ambas as esferas, né? Que é primeira instância, primeiro grau e segundo grau. Micheline, Renata, da estatística, Alírio e outros servidores da DTEC, estão realmente um trabalho muito grande, muito, digamos assim, minucioso, de identificar e resgatar, digamos assim, soluções de processos em que, por inconsistências, estavam ou desaparecidos ou constando como pendentes. Foram muitos. Vocês não têm ideia de como, acho que foram a casa de várias dezenas de milhares que Renata, Micheline e Alírio conseguiram resgatar através desse brilhante trabalho, que importante trabalho que estão fazendo com relação a isso. E ele nasce por diversas razões, né? Diversas razões. Já mostrei um dos problemas ali. Você remeter para apreciar em segundo grau um recurso de apelação e lá embaixo não movimentou a sentença. Mas há também questões relevantes que diz respeito a recurso incidente e a remessa de processo para o Tribunal de Justiça. Eu vou falar de um caso específico, mas aí vocês transbordam para outras situações parecidas, que é a questão do incidente, do conflito de incompetência. De competência, perdão. O conflito de competência, eu vou mostrar até na disposição da lei, ela vai gerar a necessidade de um novo processo. Se o juiz identificar um conflito negativo, ele faz um ofício, remete as peças, vai para o tribunal, e o tribunal gera um processo que vai ser resolvido, nasce no tribunal, se resolve no tribunal, e ele comunica ao juiz essa solução.
E aí o juiz que tiver com processo, joga para frente. Quem não tiver com processo, remete para o juiz competente. Mas o trâmite de um conflito de competência é esse. E a gente pode perceber que isso é comum tanto no processo civil, como no processo criminal. No processo criminal, a gente pode ver em diversas disposições. Eu acho que a mais clara, deixa eu ver se eu abrir, diz respeito até ao próprio Código de Processo Penal, que vai dizer as hipóteses de um recurso, digamos assim, contra a competência. Tá? Aqui caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que conclui pela incompetência. Só que isso não vai gerar o julgamento dos autos nos próprios autos. Tá? Aqui o inciso 2 está fora. Então, é importante que o cartório, quando observar, o juiz também, quando for dar o despacho, observe essa questão do recurso e da tramitação, para que não opere, como eu peguei ontem, diversos, discussão de conflito negativo de competência. Simplesmente me remeteram o processo ao tribunal. E aí, a unidade que remeteu não tem como fazer mais nada. E é um grande problema isso, porque é um processo que deveria nascer no tribunal e não nascer na unidade, que é o conflito de competência, e ser resolvido no próprio tribunal, e não ter que baixar para ter uma solução. Tem esse problema e diversos outros. Aí vocês podem expandir para outras questões, das mais diversas, quando não se atenta na questão de processo, onde se nasce um recurso que é julgado nos próprios autos e um recurso que é julgado como um incidente em autos apartados. Né? Isso é muito importante se observar. É uma questão que vocês expandem para outros recursos, civil e criminal, mas em termos de criminal, talvez seja o maior exemplo que a gente viu. Eu vou deixar aberto agora, já vi que tem muitas manifestações, eu vou deixar aberto agora para que todos possam fazer as indagações que queiram, vou responder, e vou lendo aqui com calma. Pessoal, um pouco de paciência, eu queria muito mostrar algumas questões a vocês, não é? Mas o PJ não ajudou, então vou lendo por aqui. Doutor, se houver acumulação de movimentações, exemplo, suspensão mais decretação de prisão, o sistema consegue reconhecer a suspensão? Veja, pedido de prisão preventiva, onde você está dizendo, é porque você talvez tenha perguntado isso em razão daquele movimento ali, não é aquele de, deixa eu ver aqui, é pedido de liberdade provisória, tá certo? Pedido de liberdade provisória. Aquele se resolve por decisão. Mas suspensão de processo geralmente se dá em ação penal. Então, essa decretação de prisão ou relaxamento, ou seja lá o que for, não vai resolver uma ação penal. Não resolve. Então, você tem que lançar, até para ter transparência nas informações. Até para, no futuro, e com o avanço do DataJude, né, do CNJ, ele não precise perguntar a ninguém quantos réus presos tem ou não tem, quantos processos estão suspensos ou não estão, quantos foram sentenciados. Isso não vai ser mais perguntado, não. Isso tudo, todas essas questões, o sistema vai informar a partir do momento que, obviamente, os tribunais informarem e lançarem esses movimentos de forma correta. Então, voltando, suspensão se dá em regra em processo criminal, em regra. Em processo criminal, decretação, relaxamento de prisão não afeta a questão de cumprimento de meta 2. Mas é óbvio, você tem que lançar o movimento correto. Então, se você tem uma decretação de uma prisão que não foi ainda efetivada, movimente. E o processo foi suspenso, movimenta a suspensão e jogue na janela processo suspenso. Não arquive, não arquive. É importante isso, viu, todos que estão assistindo, porque uma das preocupações que a gente teve era a seguinte, Jean, vamos automatizar isso, processo suspenso. Então, se tiver algum movimento, ele tira da suspensão automática. E ele não quis fazer por diversas razões. Porque, primeiro, possa ser que seja apenas um pedido, sei lá, dos mais diversos, de habilitação, de vistas. Se a gente permitisse o sistema tirar de forma automática a suspensão, ia gerar um caos. Né? E em processo penal, por exemplo, que é esse do qual a gente está falando, eu, particularmente, e vários outros colegas, temos a compreensão de que, por exemplo, produção antecipada de prova, aquela produção antecipada de prova, ela não retira a suspensão. O processo está suspenso. A suspensão nada mais é do que, digamos assim, um ato no processo, ou um movimento no processo, que impede a prolação de uma sentença. É simples. Outros atos, em tese, podem até ser praticados, como no caso, o exemplo que eu dei, a produção antecipada de prova. Mas uma sentença, não. A não ser que seja uma sentença que favoreça o réu e automaticamente retira a suspensão, tipo prescrição.
processo está prescrito, eu vou lá, sentencio, independentemente do réu ter sido localizado ou não. Vou lá e profiro uma sentença. Mas julgar a culpa do réu, dizer que ele é culpado, ou mesmo até absolver em tese, eu não poderia fazer sem me permitir, ao menos, ser citado. Por isso, a suspensão. Tá certo? Estou vendo aqui. Rezar, né? Obrigado, Conceição. Tem que rezar mesmo. Sexta-feira, esse PJ, às vezes, ele não ajuda. Mudar não é navegador, viu, Cristiano? Mas obrigado. Eu só uso esse navegador, é realmente que às vezes o PJ fica meio arrebio, não é? Deixa eu ver aqui para questions. Quem mais fez perguntas? A movimentação de decisão, essa daqui eu já respondi, né? Acho de aspecto geral. Você pode nos termos do 366? Pode, não. A suspensão do 366 ela tem um movimento bem específico, viu? Mostrei lá. É um movimento bem específico mesmo. A suspensão pelo 366 é o revel citado por edital. Vai lá e movimenta. Então, cuidado para, às vezes, não enquadrar, porque até esse tipo de, digamos, de suspensão é imprescindível para a gente ter controle. A gente tem que ter controle. Vamos lá. A lei vai tratar disso. Suspensões no processo civil. Não vou me aprofundar, só vou tocar no ponto da importância de dizer por que está suspenso. Suspenso pelo um IRDR do tribunal. Tema tal. Esse tema recente, da questão do atendimento plano de saúde para portadores de, eu acho que era de autismo, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E o tribunal restabeleceu recentemente essa questão da tramitação dos processos. E a gente só consegue identificar isso, obviamente, se a gente disser as informações precisas. Por isso, eu, particularmente, quando pego essas ações de massa, já coloco uma etiqueta, já analiso essa questão do assunto, se está adequado. E quando a gente tem um movimento de suspensão com digamos, o tema correto, é possível que no futuro a gente tenha uma movimentação, inclusive, de massa. Então, de massa, vai lá e restabelece a tramitação desse processo. Então, para controle, para informação, para dados, é imprescindível que a gente coloque esses movimentos corretos. É necessário também inserir um movimento de suspensão após a migração para o PJ, mesmo constando o movimento. Olha, sim, muitos dos movimentos. O que é que está acontecendo? Foi boa essa pergunta, viu, Cristiano? Eu acho que foi a presidência e a corregedoria que fez tem umas 2, 3 semanas. Eu acho que foi antes da semana de baixa, né? E ela fez um evento expondo a necessidade de realmente atentar também uma atenção com relação aos processos no limbo, que eram os processos que foram baixados, mas não foram migrados. E nesses processos de migração surgiram um problema muito grande, que é, no lugar do servidor lançar um movimento de baixa para migração, que, salvo engano, é o 044, acho que é o 044, alguém me corrija, mas eu não sei aqui decorado. Mas no lugar de lançar esse movimento, que era uma baixa para a migração do processo, lançaram arquivamento. Então, diversos processos migrados estão lá, um movimento de baixa. Se tem um movimento de baixa, aí eu pergunto, como eu disse a vocês, o sistema vai ler uma suspensão? Não. Por quê? O que ele importa para ele é uma sentença e o arquivamento. Ele está arquivado, esse é arquivado para impedir duplicidades, impedir inconsistências, ele justamente não lê esses movimentos de suspensão, de redistribuição. Você quer redistribuir o processo? Se tiver um arquivamento, primeiro cancela o movimento do arquivamento. Então, por isso, repetindo, na imensa maioria das vezes, é necessário lançar esse movimento de suspensão. Vejam lá na relação de pendentes de julgamento, façam lá uma triagem. Uma coisa que a gente vai até sugerir para a corregedoria, fazer essa proposta, de que em janeiro, veja que a gente em janeiro já vai ter que responder ofício porque não se atingiu a meta. Mas também é importante, em janeiro, se provocar aos colegas que vá conhecer seu acervo. Puxa a relação de pendentes de julgamento da meta, puxa a relação de baixados em julgamento e aproveita ali janeiro, um período bom, que geralmente tem audiências, ou elas não têm audiências, ou geralmente é mais tranquilo até de atendimento, para verificar e corrigir essas inconsistências. Então, repetindo, é importante ver, porque se não for feita a leitura, você vai ter que, eventualmente, cancelar um movimento de baixa indevida e lançar um movimento de suspensão. Doutor, no painel de metas da vara consta 2 processos. Dentre os feitos pendentes,
informando que foram arquivados sem julgamento. Então, não é de feitos pendentes, é baixado sem julgamento, né? Vou fazer essa leitura, que também é pendente. Mas a gente tem um pendente e tem um pendente qualificado, vamos dizer, que é o baixado sem julgamento. Deixa eu continuar lendo. Alguém fez uma pergunta, mas deixa eu continuar lendo aqui. Eita, agora aqui. Pronto. Como corrigir essa inconsistência uma vez que ambos foram devidamente julgados? Simples. Você vai ter que ver onde tem esse arquivamento, que já vi que foi um arquivamento indevido. Vai ter que fazer a conclusão para o juiz com a certidão de que não houve o movimento da sentença. E o juiz vai lançar um despacho dizendo, se reportando a ausência de movimentação da sentença, mas lá embaixo, naquele movimento, ele vai lançar o movimento da sentença que foi suprimido. Então, digamos que há uma sentença de procedência. Então, no despacho ele diz, tendo em vista que a sentença de ID tal não foi movimentada quando da migração, ou quando da audiência, ou foi movimentada por mero despacho, movimento desta data para fins estatísticos. E no lugar de lançar um movimento de despacho, que aquilo é um despacho, ele vai lançar um movimento da sentença. Se foi procedência 219, improcedência 220, se foi procedência em parte 221, e por aí vai. Veja que aí você tem uma correção da comunicação. A parte vai saber que não vai restabelecer para ela prazo para recurso. E o sistema vai ler, opa, tem uma sentença, agora sim. Agora esse processo foi cumprido perfeitamente. Então, esta é uma forma mais adequada de corrigir. Certo? É porque tá um vai e vem aqui. Tem gente apertando no chat, tem gente perguntando no question and answer. Então, estou indo para um e para outro. Seria ótimo a atualização dos códigos de movimentos do crime. Acho que é um problema coletivo. Olha, essa questão dos movimentos, obviamente, o sistema ele sempre está se atualizando. A DITEC e os demais setores fazem um trabalho muito positivo com os recursos que tem. Na verdade, faz até um trabalho fenomenal com a quantidade de pessoal que tem, com a demanda que tem. Essa questão de fila não é por outra questão. Mas eles estão sempre corrigindo. Né? Eu aperreio muito Ney, Marconi, e eles estão sempre atentos com relação a isso, atentos com relação aos ajustes que eles podem fazer, os ajustes que eles não podem, mas podem sugerir ao CNJ. Uma das sugestões que a gente fez, e eu acho que outros colegas, é que, com relação àqueles modelos, que eu mostrei a vocês que eu tenho modelos, todos, é que eles já fossem incorporados com o movimento, para evitar justamente o erro. Se eu tiver lá um movimento, opa, voltou aqui o PJF. Deu o sinal de vida. Então, a gente vai voltar, tá? Se eu tiver lá um movimento atrelado a um modelo, vejam que aquilo facilita e evita que se tenha um erro, porque já está um movimento de forma automatizada. Então, a sugestão que a gente fez, eles não têm disponibilidade de corrigir isso agora, mas já fizeram a sugestão e é possível que na próxima versão do PJE a gente tenha esta ferramenta que é muito importante para evitar inconsistência. Eu vou voltar na questão da ação penal, só para mostrar para vocês. Se puder, também faço da redistribuição. Aqui a ação penal, já foi minutado, deixa eu ver o processo. Daqui é um inquérito policial. Daqui é uma minuta de recebimento da denúncia. Veja aqui uma decisão, então ele vai ler lá uma decisão. O teor é de decisão, então seja o réu, seja o Ministério Público, vai saber que eu estou recebendo uma denúncia, porque é isso que eu estou dizendo aqui no final, né, que estou recebendo parcialmente aqui a inicial acusatória. E agora falta o sistema saber que realmente está, e ele vai saber através desse movimento. Assinei, vou até pegar aqui para depois vocês verem como é que fica. Assinei, obviamente o processo não se resolveu. Duas questões vão ser importantes. Primeiro delas é a alteração da classe, não é? Eu vou lá, só ver se realmente recebe aqui, viu, senhores? Peço um pouco de paciência. O PJ hoje está dificultando, foi. Vamos ver aqui que a denúncia foi recebida, tá aqui um movimento, tá vendo? Isso aqui é movimento. Se aqui não tiver procedência em parte, procedência em procedência, só tiver esse nomezinho aqui, sentença ou decisão, isso não quer dizer que você movimentou de forma correta, não. Aqui o sistema está dizendo, recebida a denúncia e contra quem eu recebi. O que é que falta agora?
Alterar a classe. Isso é uma ação penal. Vou lá, ação penal procedimento ordinário, lá em cima, que é pela ordem alfabética. Está um pouco lento. Ainda não finalizou, viu, senhores? Todas essas operações, vai ser necessário depois, e o servidor vai fazer, é alimentar essa aba de informações criminais. É uma aba extremamente importante, seja para a questão de antecedentes, seja para a correção de movimentos. Tá certo? Por exemplo, recebimento da denúncia que não foi feito antes, se você alimentar as informações criminais, é possível que o sistema possa ler de forma retroativa a data da distribuição daquela ação penal. Então, informações criminais é uma ferramenta importante para certidão de antecedentes no futuro, fins estatísticos e correções futuras de inconsistência. Tá certo? Como está muito inconstante, eu não vou fazer aquela operação de redistribuição, porque realmente está ruim o PJ, está lento aqui, até essa operação que era simples. Então, vou me ater na questão das perguntas ainda. Eu estou aproveitando a oportunidade, tenho uma dúvida com relação ao painel de metas da intranet. O painel PJE não está atualizando o desempenho da nossa vara. O malote recebido em setembro consta um percentual diverso do que está sendo sinalizado no painel PJE. Além deste painel, há um outro caminho para que eu possa acompanhar a evolução? Olha, o tribunal, isso a gente tem que reconhecer, ele avançou muito com relação a esses painéis. Muito, muito. Aquilo é uma ferramenta de transparência. Eu acho que a gente vai chegar realmente no nível de excelência quando a gente não tiver mais processo físico e tudo que a gente precisar de informação tiver nesses painéis, porque ele só lê realmente, infelizmente, a maioria deles só vai ler processo virtual, como é o caso de painel de metas. Essa questão da leitura do painel PJE, eu vou ficar devendo por uma questão, porque a gente veio tratar basicamente dessas inconsistências de meta, né, da meta 2, meta 1 e 2, e dessas inconsistências, obviamente, que vão, digamos, se atrelar a outras metas ou o próprio sistema, mas com relação ao painel PJE, eu não tenho conhecimento profundo para te explicar o que é que está acontecendo, tá certo? Mas a gente pode conversar qualquer coisa, eu vou mandar meu contato, entre em contato, eu vou entender melhor essa tua pergunta e eu falo com o BI e com a Ditec para a gente saber a resposta, tá certo? Quando tiver a movimentação correta, posso usar o movimento de outras decisões? Sim. Está movimentada a suspensão, se tiver outras decisões. Ela não vai anular a suspensão, não. Nós estamos usando o movimento 1063 do Tribunal do Júri, mas é que outras varas criminais movimentam como sentença. Olha, se ela lança o nome do arquivo, veja, eu estou recebendo, estou pronunciando um réu. Se eu estou movimentando com uma sentença, até tem um artigo, tem um texto com relação a isso, a natureza jurídica do ato jurisdicional que pronuncia o réu. E se o juiz movimentar isso com uma sentença ou com uma decisão, isso não é relevante. O que é relevante é que ele diga que é uma decisão, que é um ato de pronúncia. E ali ele vai estar na classe de, salvo engano, de decisão. Então, é imprescindível que ele lance, mesmo que ele chame de sentença, que formalmente pode até ser uma sentença, mas que ele diga no movimento correto que ele está pronunciando para que o sistema possa fazer essa leitura, tá certo? Não é essa a pergunta. Qual é a pergunta, então, Mônica? Explica aí a pergunta. Quando não tiver movimento correlata. Ah, sim, olha, quando não tiver movimento correlato, né? Entendi correto, perdão. Movimentos que vão impactar em meta, movimentos que vão impactar, nunca vai ser outras decisões. Então, quando não tiver uma correlata, você vai usar outras decisões, tranquilamente. Só que vai estar ciente que aqui não vai alterar a meta. Então, aquelas classes especiais que são resolvidas por decisão, elas não vão ser resolvidas com outras decisões. Ah, mas se ela precisar ser resolvida, então você vai lá na tabela e vai ver a que melhor se adequa. Tem uma geral, eu vou até compartilhar, que é quase o Coringa, mas não é para usar de forma indiscriminada, mas tem uma geral, deixa eu ver aqui, que é essa decisão interlocutória de mérito. Então, veja, quando é uma classe especial, essa classe aqui, essas classes, e você não achou um movimento bem específico para ela, decisão interlocutória de mérito. Tá certo? Deixa eu ver outras perguntas. De IP, doutor, ele estava falando sobre arquivamento de IP. Arquivamento de IP tem um movimento específico, viu? Arquivamento de IP.
Se bem que o IP não entra para meta, mas arquivamento de IP a gente tem um movimento bem específico. Vou compartilhar de novo. Esse daqui é o 1063, né? Se não me falha a memória. Deixa eu ver. Aqui. 1060. Arquivamento, determinação de arquivamento de procedimentos investigatórios. A gente tem um movimento bem específico para isso. Certo? Deixa eu ver o que mais. Obrigado. Nada. É sim. Acabamos as perguntas? A própria Thaís, Cristiano já respondeu Thaís aqui, obrigado, porque tá tão rápido que eu não estou acompanhando. Ao movimento dos documentos, doutor, como sugestão, seria interessante repassar esse documento com as movimentações dos processos para os gabinetes. Olha, a gente está... Para você ter ideia, viu, Heloísa? Obrigado pela pergunta, pela sugestão. A gente fez um manual, a gente fez o canal do YouTube, a gente fez ofícios circulares, a gente já vai nesse terceiro encontro, né, virtual, digamos assim, Meet. Tivemos uns 2 anos, um em agosto, não sei se outro em setembro. Então, assim, uma devida vênia, não foi falta de comunicação. Não foi falta de comunicação. A gente vem informando isso, alertando a esse problema já há algum tempo. Agora sim, que, graças a Deus, está tendo esse interesse massivo, tanto que no canal, como eu disse, a gente já passou dos 1.200 visualizações e o canal é relativamente recente. Então, mostra que a tendência realmente de procura maior e que hoje o servidor, o assessor e o juiz atento, eles começam realmente a fazer essas correções. Ofício para o gestor da Meta 2 deve ser encaminhado para que setor? Não tem muita relação, não. Meta 2, ela tem... Eu vou mandar o contato lá abaixo, viu? Eu vou mandar os contatos ao final. Eu só vou alertar para uma coisa. Se for ofício que vocês vão mandar para retirar processo de meta, não retirem, porque eu já não mandem o ofício. Porque eu já disse 1, 2, 3, 10 vezes. Em ofício circular, não temos ingerência em incluir nem retirar processo de meta. Se o processo está na meta, por 2 razões. Ou não foi sentenciado ou movimentado, ou tem uma inconsistência. Mas essas 2 correções cabem à unidade. Não é? A gente não tem mais, na Meta 2, por exemplo, aquele grupo de trabalho voltado para sentenciar. Estamos hoje, atualmente, no meio de um esforço concentrado, mas nossa prioridade é corrigir movimentações inconsistências. Né? Cheguei a sentenciar, eventualmente, vendo uma questão que eu posso sentenciar, eu vou sentenciar, mas não é o nosso foco. Então, não adianta a unidade mandar um ofício para a gente e dizer para retirar da meta, que a gente não tem como retirar, a gente não tem nem como incluir nem retirar. A gente pode orientar, dizer como nos gerou a inconsistência e como resolver essa inconsistência. Mas se preocupe não, no final mando os contatos, tá? Quando prolatada a sentença de procedência, deve ser colocada na movimentação da sentença procedente? Não, tem um movimento específico, de sentença de procedência em parte, viu? Peraí, tá movimentando, não sei se excluíram aqui. Já movimentou aqui, alguém mandou e eu acho que deletou, não sei se não sabia nem que tinha essa opção. Já vi movimentações de relatório do júri usando o código referente à decisão interlocutória de mérito. Olha, eu acredito que não, porque não resolve o processo. A decisão interlocutória de mérito, ela geralmente ela para ser usada em classes especiais com a finalidade de resolver o processo. Então, mesmo que o colega coloque, essa daqui, o gabinete coloque, essa decisão interlocutória de mérito, vou até mostrar para vocês, então não tenho nem como compartilhar a tela. Mas mesmo que o colega coloque esse movimento, ele não vai resolver. Só vai resolver ao final, quando ele julgar, levar o processo a júri, ou julgar, ou impronunciar o réu, ou absolver sumariamente. Não sendo essas hipóteses, o processo ainda vai continuar pendente. Um caso de desclassificação do artigo 3.3 para o artigo 28 da 11.343. A movimentação específica? Depende. A gente vai ter uma questão de incompetência declarada, às vezes vai remeter um processo para uma unidade e para outra, e às vezes vai permanecer na própria unidade. Agora, o que é relevante dizer é que a mera declaração de desclassificação ou a declaração de incompetência, por si só, não altera a meta. Ela não altera, não vai alterar.
Então, digamos que eu estou numa vara mista, uma vara única. O réu foi denunciado por tráfico, artigo 33. Depois eu verifiquei pela quantidade, pelas circunstâncias, por tudo mais, que aquilo era um caso de uso. Desclassifiquei por 28. O processo, o máximo que vai acontecer é eu alterar a questão da competência no sistema, porque o 28 ele cabe por GECRIM, não cabe? Competência GECRIM. Então, eu alterar o assunto, alterar a classe e alterar a competência. Mas, em tese, é um processo que vai continuar pendente de mérito. Então, só vai se resolver, em tese, ou com a sentença, ou a suspensão, que momentaneamente resolve só para retirar o processo do acervo. Então, Mônica coloca outras decisões. Eu vou repetir, depende. Se for uma unidade que vai remeter para outra, talvez você tenha que fazer referência a essa questão da competência ou incompetência declarada. Despacho de mero expediente, não. Aí eu já não acho que entra, tá? São muitas perguntas, estão parando de chegar. Estou vendo aqui se a gente resolve tudo. Na situação do réu responder por 2 crimes, e um deles é absolvido e outro precisa submeter ou omitir para o fimento de suicídio. Ótimo. Não existe movimentação de improcedência em parte. Realmente, improcedência em parte eu ainda não vi. Tem usado a movimentação em procedência e continuamos o processo. Olha, 7ª vara criminal, né, de João Pessoa. Eu acho um pouco arriscado isso. Eu até estava discutindo, foi com Juarez, não é, Juarez? Essa questão que é muito comum, vai se tornar cada vez mais comum, a chamada sentença parcial de mérito. Hoje, o nosso código ele prevê de forma bem expressa, Código de Processo Civil. E a gente pode ter isso no processo criminal. A 7ª vara criminal deu um exemplo que é bem comum, tem até súmula do STJ, na procedência em parte, ou seja, em desclassificação, se você reconhecer que o crime, agora, o que subsiste, ele comporta uma suspensão condicional do processo, você tem que oferecer essa possibilidade. Eu prefiro ver esse ato judicial de sentença parcial de mérito como melhor movimentado com uma decisão interlocutória de mérito. Porque sentença, em tese, é aquele que vai comportar um recurso de forma definitiva, que é ou apelação, geralmente é a apelação, em alguns outros casos, né, no processo criminal, o recurso em sentido estrito, segundo as hipóteses, né, que estão lá. Então, respondendo à pergunta, uma sentença parcial de mérito, melhor solução para ela seria uma decisão interlocutória de mérito, porque você não resolveu por definitivo este processo, certo? Minha resposta foi com relação à sua pergunta sobre o relatório do júri. Tanta conversa que eu não tenho mais como acompanhar. Pergunto, senhores. Question and answer. Quando prolatada a sentença de procedência, deve ser colocada a movimentação de sentença... Não, daqui eu acho que já respondi, né? Pronto, acabaram de retirar, não sei se saiu automaticamente, mas eu já acredito que já respondi. Tem mais alguma? Ficou faltando mais alguma? No relatório vem utilizando... Perfeito. Silas, não é? No relatório do júri vem utilizando a movimentação, saneamento e reorganização do processo. Perfeito, Silas. Eu acho a mais adequada mesmo para o relatório, né? Até porque não vai influenciar, é só para você dar, digamos assim, transparência na informação que você está prestando. Eu vou colocar aqui, se eu já compartilhar aqui o contato, não é? Só reforçando. Eu respondo de forma bem mais rápida pelo WhatsApp. Quem me conhece aqui pelo WhatsApp é quase que na mesma hora. Se eu não estiver fazendo audiência, é praticamente na mesma hora. O e-mail eu respondo, acho mais tardar 2 dias, mais tardar, porque realmente a demanda que a gente tem nessa semana, nesse mês de esforço concentrado, está demandando muito tempo. E eu não me afastei das minhas atribuições. Então, estou respondendo por 2 unidades, no eleitoral e nesse esforço concentrado, então às vezes demora mais um pouco. São esses. Só peço que não enviem ofício para solicitar para retirar processo de meta, porque a gente não inclui nem retira processo de meta, certo? Não havendo mais questões, acho que foram esgotadas, não estou vendo pelo menos mais nenhuma. Então, essas considerações que eu gostaria de fazer. Agradeço imensamente a todos a participação, né, a participação pelas perguntas e a atenção e por aí vai.
Me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento que for necessário. Certo? Não tenho todas as respostas, a gente está construindo junto, na verdade. O tribunal vem avançando muito com relação a isso. Trabalho essa primeira edição da semana de baixas da corregedoria, para mim foi fenomenal para uma primeira edição. E eu só vejo que no futuro a tendência é realmente ela crescer cada vez mais, e isso ser internalizado por cada juiz e servidor. Também o trabalho que a vice-presidência está fazendo. Nunca eu vi, eu acho que tamanha parceria de vice-presidência e presidência em prol de algo comum, que a gente subir na questão de produtividade. Eu acredito que todos ficaram, assim como eu, frustrados em tempos atrás com relação quando saiu nossa colocação em último lugar. E a revolta foi maior porque a gente sabe que aquilo não espelha a realidade da nossa capacidade, do empenho de servidores e juízes. E uma das ferramentas que a gente tem para passar a refletir tudo aquilo que a gente produz é a questão dessa correção de inconsistências. Por isso, eu reforço essa importância, parabenizando já o trabalho que está sendo feito pela vice-presidência, pela presidência e pela corregedoria. E espero que isso só faça crescer para que realmente se internalize e que isso se torne uma tarefa comum, como qualquer outra. Dá o enter, liga ao computador. E não precisa a gente quebrar tanta cabeça para identificar quando ou não lançar um movimento e como corrigir um movimento equivocado. Deixa eu ver se tem mais. Carta precatória gera muito. O que eu recebi de carta precatória distribuída com procedimento comum na última semana, vocês não têm ideia. Pronto, o Juarez já acabou de responder. Respondi muitas. Eu respondi como busca e apreensão, carta precatória, já carta precatória como ação penal, carta precatória como busca e apreensão em processo criminal. Então, vai gerar. Se você der uma informação que não é verdadeira, ela vai ter uma inconsistência e vai gerar uma consequência muito séria. Carta precatória não entra no grupo de metas. Se você devolve, você resolve só devolver na carta. Já, bota lá, procedimento comum, civil, ação penal, procedimento ordinário, procedimento jurídico, seja lá o que for, ela vai exigir da unidade uma sentença. Então, se você não der uma sentença e devolve arquiva, vai acontecer o que a gente tem visto. Processo baixado sem julgamento. Tá certo? Então, muita atenção. Obrigado pela pergunta e muita atenção com relação a isso. Pronto, não havendo mais nada, eu acredito que seja por isso. Fábio acabou de entrar. Fábio, me desculpa, eu acho que eu já tinha começado um pouquinho antes. Não é, Fábio? Fábio, se quiser, Micheline, Sara, se alguém quiser complementar mais alguma coisa, peço que ativem os microfones. Não? Então, pronto. Então, vamos... a Micheline acabou de entrar. Ligou o áudio, Micheline, depois desligou. Mas se... Pronto, ligou o vídeo, perdão, depois desligou. Vanderlei, só parabenizar pelo treinamento, excelente explanação, acho que ficou bastante claro e tenho certeza que vai ser bastante produtivo o resultado dessas informações que você repassou para todos os participantes. Se for possível, acho que o Sernaldo pode fazer a foto agora. Se a gente conseguir abrir a tela, também o Sernaldo pode fazer a foto. Eu só vou compartilhar, como eu prometi, bem rapidinho. Eu só vou compartilhar aqui no chat a questão do link do canal, tá certo? Do YouTube. Peço que todos dêem uma olhadinha. Quem quiser seguir, siga. É mais uma ferramenta para auxiliar. Quem quiser também sugerir vídeos, pode fazer sugestões. É mais uma ferramenta para a gente auxiliar nessa tarefa, tá certo? Vamos todos juntos. Se Deus quiser, vamos muito longe. Né? Obrigado, Micheline. Acho que podemos encerrar. Não sei se o Fábio vai usar a palavra, também quer complementar alguma coisa. Acredito que o senhor Ednaldo já teve a oportunidade de fazer a foto. Micheline, doutor Vanderlei, dá os parabéns pela excelente exposição, como sempre, muito didático, né? E, antes de tudo, preciso nas informações que passa. Na verdade, o que a gente queria reforçar é exatamente a necessidade de se ter o devido cuidado, a devida atenção para essas questões que foram levantadas. Essas questões, aparentemente, são questões simples, para alguns até mesmo simplórias, mas não são.
são questões que afetam diretamente os nossos dados. Como o doutor Anderley já teve a oportunidade de dizer e repisar, esses dados já estão sendo coletados pelo CNJ por intermédio da plataforma DataJude. E essa plataforma, ela não é alimentada por nós, ou seja, são as movimentações que nós fazemos nos processos, são as classes que são atribuídas aos processos, que são aceitas ou não por nós, que vão fazer com que esses dados sejam remetidos ao CNJ. Então, todos nós, no âmbito de cada uma de nossas unidades, e mais especificamente de nossa competência, somos responsáveis por essas informações que nós prestamos ao CNJ. E que isso fique claro. Por quê? Porque não é mais responsabilidade especificamente de um órgão do tribunal, mas sim de todos os órgãos que o integram e de todos aqueles que atuam perante esses órgãos, que essas informações sejam prestadas refletindo a realidade. Então, a importância de um webinar como esse, em que o doutor Anderley bem traz esses pontos a serem atacados pela assessoria, pelos magistrados, se revela algo essencial, certo? Diria, como tive a oportunidade de falar na matéria, né, para o chamamento desse webinar, algo vital para o quê? Para a manutenção da rigidez dos nossos dados. Essa manutenção ela é importante não somente para que a gente pontue adequadamente perante o CNJ, isso é um dado que precisa ser levado em conta, mas não apenas por isso, mas sim para que a gente reflita a realidade em cada um dos processos, nas unidades que nós estamos atuando. Então, um momento como esse é um momento extremamente feliz, porque o doutor Anderley, como não será diferente com o doutor Alírio na segunda-feira, tem o dom da oratória, expressa-se muito bem e, consequentemente, passou as informações que deveria passar, né? Esse webinar vai ficar gravado, então, posteriormente, vão ter acesso a ele, e isso daí certamente vai facilitar a atuação dos juízes criminais. A gente espera que, de fato, essas informações que foram trazidas sejam levadas em conta, porque elas não são informações desimportantes, muito pelo contrário disso, são informações vitais. Dá, portanto, doutor Anderley, os parabéns à Vossa Excelência, dizer que nós da Corregedoria estamos atentos a todo esse esforço vem sendo mapeado por nós, a gente teve essa preocupação de tentar, na medida do possível, esse ano, na nossa semana, organizar a atuação para que a gente caminhasse também nessa frente, nesse sentido. Isso vai ser uma constante, é preciso que se diga que isso não é um momento episódico, a gente vai ter que se preocupar com isso no ano que vem, depois em 2023, ou seja, vai ser uma realidade, né? Quem lida com o sistema sabe que o sistema é tanto melhor ou tanto pior, quanto maior ou menor for a fidelidade dos dados à realidade. Então, a gente precisa ter essa preocupação. Então, dar os parabéns e dizer que esses parabéns se estendem também à doutora Micheline Jatobá, na condição de representante e assessora especial da vice-presidência, né? Da desembargadora Graça aqui, ou seja, desse esforço conjunto, né, como tivemos a oportunidade de dizer na reunião de preparação, que está sendo montado para a gente melhorar e melhorar cada vez mais os nossos dados, melhorar a nossa pontuação perante o CNJ e tornar a nossa atuação uma atuação cada vez mais profissional. Meus parabéns a todos. Agradecer também, Fábio, em nome da vice-presidência, a parceria com a Corregedoria na gestão das metas, nesse trabalho tão importante que é para a gente melhorar os números do tribunal perante o CNJ. Parabenizar mais uma vez a Anderley pela brilhante explanação. Pronto, senhores. Então, acredito que ficamos por aqui. Obrigado pela participação de todos, agradeço demais as palavras realmente gentis de Dr. Fábio, doutora Micheline. Espero que todos realmente absorvam e levem isso para o futuro, né? Que realmente a gente mude a cultura. Mais importante do que uma tarefa automatizada é a mentalidade e a cultura com que a gente está executando o nosso trabalho.
E isso vai significar de forma realmente muito importante no futuro, quando a gente estiver galgando, digamos, as posições que a gente acredita que merece, né? Que eu sei que a gente merece. Tenho certeza disso, que merecemos estar ali no topo, entre os primeiros dos tribunais de pequeno porte. Então, a gente constrói, digamos assim, essa escada no dia a dia, através dessas reformulações. Então, obrigado demais a todos pela atenção, pela mesa diretora, por esse empenho nessas correções. Não havendo mais nada a tratar, senhores, uma boa tarde já a todos e um bom final de semana.